ウィス、まず日本語のまずです。今回はですね、日本語からポルトガル語に訳しにくい言葉を5つ集めてみて紹介したい動画です。Hoje eu vou apresentar para vocês algumas palavras que eu acho intraduzíveis ou pelo menos muito difíceis de traduzir do japonês para o português. São palavras que são comumente usadas, elas aparecem muito no dia a dia, enfim, nas conversas, e às vezes é um pouco difícil de tentar explicar ou traduzir, então eu acho que seria interessante escolher 5 e apresentar para vocês. Eu vou gravar também a parte 2, onde eu vou falar de mais 5 palavras e lançar num futuro próximo. Eu espero. E se vocês gostarem, dá para tentar transformar isso numa série de várias palavras intraduzíveis e difíceis de explicar o sentido. Já, 早速始めましょう. A primeira expressão ou palavra, enfim, que eu queria falar para vocês é uma chamada osewa ni naru. Osewa ni naru. É muito difícil de traduzir literalmente, mas ela significa algo como ser de ajuda a uma outra pessoa e indica que a outra pessoa, né, que foi ajudada é muito grata em relação àquela ação. Então, geralmente é usado pela pessoa que se sentiu ajudada. Então, por exemplo, vamos supor que você acaba de se mudar de cidade e você tem um amigo, um conhecido, alguém do seu trabalho, enfim, que vai te ajudar a te explicar a região, como funciona, qual trem que pega, qual ônibus que pega, tudo mais. Essa pessoa, ela osewa ni naru para você. Então, é muito comum as pessoas agradecerem para esse tipo de pessoa, ao invés de só falar arigatou gozaimasu, falar também, ou ao invés de falar arigatou gozaimasu, falar osewa ni narimashita. Osewa ni narimashita. É tipo, você foi de grande ajuda para mim. Seria uma coisa mais ou menos assim. Só que essa expressão, ela não é usada só nesse momento que você agradece. Você pode usar ela em outros contextos também. Como, por exemplo, na seguinte frase: osewa ni natta hito ni presento o suru. Osewa ni natta hito ni presento o suru. Significa dar um presente para uma pessoa que te ajudou muito. Mas, de novo, não é simplesmente ajudar. Tem uma ideia de que que você está muito grato àquela pessoa e que aquela pessoa fez várias coisas para poder te ajudar. Ela te explicou várias coisas, ela fez vários esforços por você. Então, osewa ni natta hito é uma expressão que vocês vão ver por aí também. A segunda palavra é kikkake. Kikkake. Acho que a tradução mais próxima seria a origem ou o principal motivo que te fez pensar alguma coisa ou resolver fazer alguma coisa. É basicamente aquele ponto de início que fez você começar alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida. Então, é muito comum às vezes as pessoas perguntarem, ao invés de só perguntar assim, por exemplo, por que você começou a estudar japonês? Ao invés de perguntar só por quê, perguntar qual é o kikkake de você querer estudar japonês. Quando alguém te pergunta isso, geralmente ela quer que você conte uma história. Ela quer que você conte, o momento, o início, assim, aquele momento. Agora que eu percebi que eu acho que eu tô fora do foco. Será que eu tô fora de foco? Geralmente, quando alguém te pergunta o seu kikkake, ele não quer simplesmente saber o motivo. Ele quer saber a história por trás, aquele momento em que você pensou, quero estudar japonês. Então, geralmente quando te perguntam kikkake, é para você contar uma história. Isso em japonês ficaria Nihongo o benkyou shiyou to omotta kikkake wa nan desu ka? Nihongo o benkyou shiyou to omotta kikkake wa nan desu ka? Ou podem simplesmente parar no kikkake wa. Nihongo o benkyou shiyou to omotta kikkake wa. Pode ser que te falem só assim. Ou pode ser que te perguntem assim: Kikkake o oshiete kudasai. Kikkake o oshiete kudasai. Me conta qual é o seu kikkake. Isso pode servir para várias coisas. Por que você quis se mudar de país? Por que você quis estudar tal coisa? Por que você quis começar tal tipo de trabalho? Esse tipo de coisa, né? São motivos, assim, de momentos transformativos na sua vida, sabe? Não é uma coisa boba, tipo, por que você decidiu ir nessa padaria hoje e não na outra? Aí não é kikkake. A terceira expressão que eu quero ensinar é uma das minhas favoritas em japonês e que é uma das mais difíceis de explicar. Inclusive, foi a expressão que me fez querer começar esse vídeo, que é a expressão
気を使う。気を使う。気を使うseria algo próximo de você ficar extremamente autociente e controlando as suas próprias ações e o jeito que você fala, o jeito que você se porta, o jeito que você se veste em prol de uma outra pessoa. Você não quer deixar aquela outra pessoa desconfortável, você não quer atrapalhar aquela outra pessoa. Você sabe que, talvez, dependendo da sua ação, pode ser um pouco inconveniente para outra pessoa, então você Kyotsukau. É muito sobre você pensar, se pôr no lugar da outra pessoa, assim. Só que o complicado dessa expressão é que, ao mesmo tempo que ela é uma expressão positiva, de certa forma, porque você está se preocupando com outra pessoa, ela muitas vezes acaba sendo usada de uma maneira negativa, porque ela significa que você não está sendo quem você é naturalmente. O Kyotsukau tem um pouco essa noção de eu vou me controlar, quem eu queria ser, quem eu costumo ser, da forma que eu costumo falar, e o tipo de piada que eu faço, e o tipo de roupa que eu visto, eu vou me controlar por causa dessa outra pessoa. Então é uma expressão bem complicada por causa disso, e é extremamente comum. Todo mundo usa Kyotsukau o tempo inteiro. Um exemplo. Aite ga gaikokujin dakara kyotsukatte shimau. Aite ga gaikokujin dakara kyotsukatte shimau. Eu acabo Kyotsukau por causa que a pessoa com quem eu tô conversando, né, a outra pessoa, aite, a outra pessoa, porque o meu aite é um estrangeiro. Porque a cultura pode ser diferente, pode ser que ele não entenda bem as palavras que eu tô usando, porque ele não entende bem o meu idioma ainda. Por causa de todas essas coisas, eu acabo Kyotsukau. Eu não consigo ser eu naturalmente como eu seria com, por exemplo, com outro brasileiro. Entendeu? Isso é Kyotsukau. E uma coisa que vocês podem ouvir no sentido positivo é uma pessoa falar assim: quando eu tô com fulaninho, eu não preciso Kyotsukau. Isso é basicamente, se fosse traduzir pro português, eu acho que eu traduziria como eu consigo ser eu mesmo com aquela pessoa, sabe? É uma coisa natural, assim. Então, isso seria, por exemplo, Issho ni ite kyotsukawanakute ii. Issho ni ite kyotsukawanakute ii. Ou Issho ni ite kyotsukawanai. Issho ni ite kyotsukawanai. Com aquela pessoa, quando eu tô junto, eu consigo ser eu mesmo. A quarta expressão é sasuga. Sasuga. Essa expressão ela é muito parecida com a expressão yappari, que eu inclusive já expliquei em algum outro vídeo. Enfim, ela tem uma ideia de tipo, aconteceu da forma que eu estava pensando mesmo. A diferença dela para yappari é que yappari é um pouco mais neutro. Tipo, aconteceu mais ou menos da forma que eu estava esperando e tal. Mas sasuga é quando uma pessoa faz uma ação e aquilo dá certo, dá um bom resultado. E você estava esperando aquilo porque aquela pessoa é uma pessoa que você já espera boas coisas dela. É uma pessoa incrível, talentosa, enfim. E você já espera aquilo dela. Então, você usa sasuga quase como um elogio. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas só falarem sasuga, só isso, não falarem mais nada. Então você faz uma coisa incrível, assim, você consegue alguma coisa e alguém pega e fala pra você, nossa, sasuga. Não fala nossa, né? Nossa é português. Mas sasuga, nesse caso seria tipo, nossa, mas você é estranho traduzir, por isso que tá aqui nessa lista de intraduzíveis. Mas é tipo, nossa, você é muito bom mesmo, não esperava outra coisa mesmo de você. É alguma coisa assim. Então é muito comum as pessoas falarem sasuga e o nome da pessoa também. Tipo, por exemplo, se for uma menina chamada Yui, pode ser que alguém fale assim, sasuga Yui-chan, sasuga Yui-chan, ou uma coisa assim. Agora eu vou dar um exemplo de uma frase que é bem parecido com yappari, só que usando sasuga. O tipo de situação que a gente usaria sasuga. Satou-san ga sasuga ii bunshou o kaite kuremashita. O Satou escreveu um... Bunshou é outra palavra difícil de traduzir. Mas nesse caso é algo como, tipo, uma redação ou uma frase, tipo... Pensa numa situação de trabalho que você precisa escrever um slogan, alguma coisa, ou alguém precisa fazer algum tipo de... relatório, ou até fora de trabalho, por exemplo, sei lá, é seu aniversário e alguém pega e te manda uma mensagem. Essa mensagem também pode ser bunshou, outra palavra difícil aí, ficou de extra aí. Mas aqui nesse caso dá a ideia de que quem tá falando isso já sabe que o Satou é uma pessoa que é muito articulada e se dá muito bem com as palavras e é muito criativa, enfim. Então, sasuga ii bunshou kaite kuremashita. Antes de eu ir para a quinta expressão, queria só lembrar você de se inscrever no canal. Que muitas vezes deixo pra falar no final, as pessoas não acabam não assistindo. Então,
Se você tá gostando do vídeo e quer aprender japonês e tudo mais, ver umas dicas de como aprender e tal, dá uma olhada no meu canal e se inscreve aí, por favor. Obrigado. Eu tenho muita vergonha de pedir essas coisas. Enfim, ok. Quinta expressão é hiku. Hiku é um verbo muito comum e ele geralmente é usado no sentido de puxar, tipo puxar uma corda ou puxar uma porta para abrir, alguma coisa assim, é hiku, né, trazer para perto assim. Mas tem um sentido em que ela é usada que é muito, muito difícil de traduzir, que é, talvez o mais próximo seria em português, se retrair. É uma reação que você tem a uma coisa que você viu ou que você ouviu. É difícil traduzir para português, mas tente pensar que a pessoa tem uma reação assim, ó, de tipo se retrair, assim, e de congelar um pouco, e de pensar, meu Deus, eu tô desconfortável, quero fugir daqui. Esse tipo de reação é hiku. Então, uma coisa que vocês vão ouvir muito é quando a pessoa vai falar alguma coisa que ela considera esquisita, ou que ela acha que as pessoas vão estranhar ela, e ela quer falar assim, não estranhe o que eu vou falar agora, hein? Não acha estranho o que eu vou falar agora. Elas vão falar hikanaide, né? Hikanaide, né? Antes de falar o que elas querem falar. Essa expressão ela tem um sentido em inglês meio perto de cringe. Eu escrevi uma frase aqui, usando ela meio que nesse sentido de cringe, assim. Então, lá vou eu. 彼は自分が酔っ払っていた時に送ったメッセージを読み直して弾いてしまった。Vou ler mais uma vez. 彼は自分が酔っ払っていた時に送ったメッセージを読み直して弾いてしまった。Ele leu de volta as mensagens que ele tinha mandado quando estava bêbado e se retraiu, enfim, teve essa reação, assim, de ficar com vergonha e falar, não acredito que eu falei isso, meu Deus, eu mesmo não sei como reagir, que desconfortável, não acredito que eu mandei isso. Essa reação meio de dar uma congelada, assim, é hiku, que no caso, né, eu juntei com teshimaru pra virar hiteshimaru, hiteshimata. Se vocês querem algum vídeo sobre o teshimaru, deve ter muitos aí na internet, mas se quiserem que eu faça um, me avisa aí. E só como um extra, às vezes você pode ver essa expressão aparecer não como hiku, mas como donbiki o suru. Donbiki o suru. Não muda nada no sentido, é só uma outra forma possível para essa expressão. E é isso, essas são as primeiras 5 palavras que eu queria trazer para vocês. Eu vou gravar agora a parte 2, ensinando mais 5, então se esse vídeo não saiu ainda, quando esse vídeo aqui sair, ele vai sair logo, então se inscreva para você acompanhar a parte 2 também. Se vocês gostaram do conceito desses vídeos, por favor, me digam que vocês gostaram, que eu posso tentar transformar numa série depois, assim. E é isso, obrigado por assistir, até mais.